Atos capítulo 4, versículo 12. Amém. Vamos estar lendo. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler só essa primeira parte do versículo. Em nenhum outro há salvação. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Em nenhum outro há salvação. Para começar a entender porque nenhum outro há salvação, além de Jesus, é necessário entender porque todos pecaram. Depois que Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal e desobedeceram a ordem de Deus, o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade, de tal forma que todos agora somos condenados à morte. O pecado trouxe três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito. A queda do homem no Éden trouxe mortalidade ao corpo humano e à própria natureza. Antes, o nosso corpo físico era eterno e agora é passível de morte. O pecado trouxe a morte espiritual, que é a separação de Deus, que Deus é a fonte de toda a vida. Sem Deus, nenhuma vida pode existir. Assim, Deus sendo perfeito, Ele não tolera o pecado. E por causa disso, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também tem a separação da morte, tem a morte eterna, que assim que morremos, para aqueles que não aceitaram Deus, Jesus como Salvador, agora terão uma vida, depois dessa vida nossa física, uma vida eterna, infelizmente no inferno, com sofrimento eterno. Quando teve a morte espiritual, a Bíblia diz que todo aquele que morre sem Deus, e que trata da morte espiritual, diz que aquele que morre sem Deus é morto pelo pecado, embora ainda esteja vivo. O pecado nos prejudicou de tal forma que por causa de um único homem, nenhum outro homem sobre a terra poderia se apresentar diante de Deus como salvo ou como inocente. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo vai nos dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está nos dizendo aqui que Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado. Mas não somos culpados por causa do pecado de Adão, mas porque todos são culpados diante de Deus por causa do seu próprio pecado pessoal. Porque todos pecaram. Pelo fato de sermos descendentes de Adão, temos pecados em nós. Uma das coisas que comprova essa marca do pecado é quando Davi vai falar no livro de Salmos, capítulo 51. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que minha mãe me concebeu. E agora, irmãos, por causa do pecado, não há um justo sequer, nenhum. Porque pecamos de muitas maneiras. Pecamos quando fazemos algo que não agrada ao Senhor. Pecamos quando fazemos algo que deixamos de fazer algo que Ele ordena. Deixar de fazer algo que Ele ordena é tanto pecado quanto fazer algo que Ele proíbe. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E ainda assim pecamos até mesmo nos nossos pensamentos. A intenção de fazer o mal já é pecado. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, vai falar: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Portanto, ninguém pode declarar-se inocente.
Jesus conta uma parábola em que conta duas atitudes de duas pessoas, um fariseu e um publicano. Os dois estavam indo a Jerusalém orar ao Senhor. O fariseu, estando de pé, orava dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. E agora, o publicano vai orar, dizendo apenas essas palavras: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E assim, Jesus diz que o publicano está justificado, porque qualquer um que se exalta será humilhado, e qualquer um que se humilha será exaltado. Mas a verdade aqui é que o fariseu estava confiante nas suas atitudes, nas suas posições, nos seus bens, nos seus títulos. Mas a verdade é que se fossem os mais puros, os que fizeram todo o bem nesse mundo, ainda assim não seria suficiente para nos salvar. Ainda assim não seria suficiente de isentar o pecado e conquistar a salvação. Todos os homens estavam condenados à morte. Quando Adão tomou o fruto mordido por Eva e também o comeu, ele assinou sua sentença de morte. Porque em Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E assim recebemos esse salário porque no momento do pecado de Adão, houve uma separação, a separação espiritual. Mas a partir do pecado do homem, Deus estabelece um plano para nos salvar da morte eterna. Plano mediante no qual um teria que dar a vida para que todos tivessem a salvação. Quando ocorre o pecado, Deus fez um sacrifício. Esse foi o primeiro sacrifício da humanidade. Deus sacrificou um animal para recolher suas peles e cobrir Adão e Eva que estavam nus. E assim, a Bíblia vai falar que o animal era inocente. Deus matou um animal inocente para cobrir o pecador do pecado. Adão e Eva sabiam o que era pecado, mas eles desobedeceram e ainda assim comeram o fruto proibido. Mas Deus lhes deu uma profecia que viria um que nasceria da mulher e que seria o sacrifício. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 vai falar: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa profecia vemos a menção de Jesus, o qual nasceria de uma mulher e venceria o mundo e o pecado. O sacrifício que Deus fez para cobrir o pecado de Adão e Eva com roupas, foi o primeiro sacrifício da humanidade. A prática do sacrifício foi seguida pelos judeus. Quando o povo judeu precisava ser perdoado, eles pegavam um cordeirinho, um animal de porte pequeno, e assim derramavam o seu sangue. E assim o pecado era coberto. Mas em Levítico capítulo 5, versículos 5 e 6, vai falar: Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, pelo pecado que cometeu. Trará ao Senhor uma ovelha, uma cabra do rebanho, como oferta de reparação, em favor do culpado, e o sacerdote fará propiação do pecado. A ovelha, o cordeirinho, tinha que ser sem defeito, sem mácula, imaculado, puro e sem pecado. Esse cordeiro representava o Cordeiro de Deus, que viria do céu sem defeito, puro e sem nenhum pecado. Em João capítulo 1, versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era necessário um sacrifício de sangue para reparar a ofensa que o pecado provoca no Senhor. Veja, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O próprio Jesus vai falar em Mateus capítulo 26, versículo 28, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de todos os pecados. O sangue de Jesus é suficiente para nos salvar do pecado, porque ele foi o único que
que não pecou. No próprio livro de 1 Pedro vai dizer: o qual não pecou e nem da sua boca se achou engano. Mas a salvação era para só aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, só aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz, para aqueles que aceitassem o seu sangue, o seu sangue e a sua carne derramada na cruz. Em João capítulo 6, versículos 53 e 54, Jesus vai dizer: eis, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E assim, o homem tem uma promessa, a promessa de que viria um que derramaria o seu sangue, a sua carne, para vencer o pecado, para vencer o mal, para vencer o diabo, que viria um que venceria o mundo e que traria salvação para toda a humanidade da condenação eterna. Quando vemos a história de Abraão, Deus faz um ensaio do que seria o sacrifício, a salvação da humanidade. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2, vai dizer assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. E assim, o versículo 6 vai dizer assim também: e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Aqui vemos a primeira semelhança do sacrifício de Jesus. Isaque, que levava a lenha sobre suas costas, também Jesus levou a nossa cruz sobre suas costas. Mas a cruz não era dele, a cruz não pertencia a ele, não foi preparada para Jesus, não foi preparada especialmente para Jesus. A cruz era emprestada de quem? Nós emprestamos a cruz para Cristo. A segunda semelhança é que Abraão era um tipo de Deus e Isaque é um tipo de Jesus. Abraão, representando Deus, coloca a lenha sobre a cruz, e Isaque sobre a cruz, e Isaque sendo ali Jesus representado. A similaridade aqui com o mistério de Cristo é enorme. Isaque levou a lenha sobre o sacrifício, a lenha para sacrifício, assim como Jesus levou a cruz. Continuando no livro de Gênesis, versículo 9 vai falar: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão um altar ali, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. A terceira semelhança é quando, levantando o altar para o sacrifício, Abraão, da mesma forma Jesus foi levantado sobre o madeiro para que fosse estendido, e assim trouxe a salvação para o homem, trouxe a salvação para o mundo. Mas Isaque não era o Salvador, ele não poderia ser o Salvador, ele tinha pecado, ele descendia de Adão, assim como todos nós. E Isaque, tem uma passagem que a Bíblia vai falar, que Isaque pecou quando não confiou em Deus, quando estava na cidade de Gerar, quando teve medo de Abimeleque possuir a sua mulher. E seguindo a história da Bíblia, vemos muitos homens e mulheres de fé, como Moisés, que era libertador de Israel, também não poderia ser o Salvador, porque tinha sangue na mão. Quando ele ainda estava no Egito, quando ele tentou fugir do Egito, ele matou um homem. Então ali já não poderia ser, tinha sangue nas suas mãos, já tinha pecado. Davi era guerreiro, era rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, mas também não poderia ser o Salvador, porque pecou quando adulterou com Betseba. Isaías, profeta do Senhor, não poderia ser também o Salvador, porque era de homem de impuros lábios. E tantos outros personagens da Bíblia que você poderia imaginar, é santo, é próximo a Deus, mas nenhum poderia ser. Mesmo quando Adão ali pecou, ele não poderia ser, já tinha ali o pecado em suas mãos.
Então, voltamos ali o auto sacrifício. O auto sacrifício o homem não poderia fazer, porque estava manchado pelo pecado, porque pecou no Éden e todos os dias pecamos. Agora Paulo vai falar em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Somente Jesus pode ser o Salvador, porque tem sangue inocente, puro, imaculado. Somente o seu sacrifício poderia valer. Somente o seu sacrifício poderia ser validado para a salvação de todos. É necessário entendermos que Jesus foi enviado por Deus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Jesus no livro de João vai falar: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A Bíblia vai nos dizer que o sacrifício de Jesus foi para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, assim, pelas suas feridas fomos curados dos nossos pecados. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aquele que não aceitou, para aquele que não aceitar o sacrifício de Jesus, estes terão o castigo eterno, o castigo do inferno. Deus enviou o seu único filho, o filho prometido a Adão e a Eva, para que levasse sobre si o castigo e a consequência do pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Todos pecamos, todos os pecados foram pagos, e agora basta crer e confessá-lo como Salvador para ser salvo. Com o preço do pecado pago, com o preço do pecado no sacrifício de Jesus, agora Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui, irmãos, nessa palavra de hoje, entendemos que o homem não tem o poder de se salvar, porque pecou. Todos nós pecamos. Pecamos no Éden, pecamos pelos nossos próprios pecados. Nenhum homem pode se salvar ou salvar a outro. O dever de salvar é dado somente a Jesus. Deus enviou Jesus para que cumprisse a obra da salvação, a obra do sacrifício. Quando vamos lá em Atos, vai falar: em nenhum outro há salvação, é porque Jesus é o único Salvador, porque somente Ele é imaculado, puro, sem pecado, o único que veio, passou todo o período da terra sem pecar e levar a nossa condenação. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Deus o Pai não outorgou a missão de salvar a ninguém. Nenhum homem tem esse poder de salvar a si mesmo ou a qualquer outro. E agora, se confessarmos com nossas bocas que Jesus é o Senhor e crer que em todo o nosso coração que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós agora podemos ser salvos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E agora, irmãos, todo o homem que crê pode ser salvo, independente se pecou ontem, se pecou hoje, mas se declarar que Jesus morreu por mim e por você, assim seremos salvos da condenação eterna. E agora esperamos Jesus para o céu, né? Encontrarmos com Ele naquele grande dia, para estarmos eternamente, né, felizes, louvando e adorando o nome do Senhor. E assim eu quero terminar essa passagem dizendo para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que estão nos acompanhando pela live: se você confessar, confessar com todas as suas forças e dizer em seu coração que Ele é o Salvador, assim você será salvo também.
Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.